Você conhece a história de Belle Gunness, a mulher que matava seus parceiros e dava os restos para os porcos comer? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Eu sou Ellen da Silva e esse é o canal Mistérios Obscuros. Bem-vindos à Sexta-feira Macabra. Com o início do vídeo começando dessa forma, você deve pensar que Belle foi sempre uma assassina. Porém não. Ao que se sabe, apesar de ter vindo de uma família pobre, Belle vivia bem na medida do possível. Ela nasceu no dia 11 de novembro de 1859 em Sálbu, na Noruega. Segundo informações, seus pais eram pedreiros. Belle era a filha mais nova de seus 8 irmãos. A família morava em uma pequena fazenda localizada na maior cidade central da Noruega. Quando Belle tinha cerca de 28 anos de idade, algo devastador aconteceu, e muitos passaram a acreditar que esse evento foi a principal razão para Belle se tornar uma mulher tão cruel futuramente. Belle estava em uma festa não muito distante da fazenda em que morava. Não achei informações corretas dizendo onde ela realmente foi atacada, se foi na festa ou se foi no caminho de volta para casa. No dia da festa, ela foi atacada brutalmente por um homem, que a chutou na barriga. Belle estava grávida e, devido às agressões que sofreu, acabou perdendo o bebê. Ao que se sabe, o homem que a atacou era de uma família rica e por isso não foi preso pelo que fez. Todos que conviviam com ela alegaram que depois desse incidente sua personalidade mudou completamente. Belle então se dedicou em trabalhar para viajar de navio para os Estados Unidos ao encontro de sua irmã. E em 1881 ela finalmente chegou ao destino que desejava. Lá, Belle trabalhou como doméstica por algum tempo, sempre muito determinada a fazer dinheiro. Sua irmã Nellie contava que Belle ficava cada vez mais afissurada por dinheiro. Em 1884, Belle se casou com Mads em Chicago. Esse homem mais tarde seria sua primeira vítima. O casal abriram juntos uma confeitaria. O negócio que eles tanto se dedicaram não andou muito bem, e para piorar mais a situação, meses após a abertura do comércio houve um misterioso incêndio na loja. Belle contou que o incêndio foi causado por um lampião, porém nenhum lampião foi encontrado no que sobrou da loja. O casal foi pago pelo seguro, e tudo indica que foi com esse dinheiro que eles compraram uma casa em Austin. Essa casa nova também pegou fogo misteriosamente em 1889. Novamente, o casal recebeu outra quantia em dinheiro do seguro, e mais uma vez eles usaram o dinheiro para comprar outra propriedade. Em 1900, o marido de Belle morreu. O primeiro médico a vê-lo afirmou que sua morte havia sido causada por envenenamento. Porém, o médico da família afirmou que ele estava sendo tratado devido a problemas no coração e que sua morte foi causada por insuficiência cardíaca. A morte não soou como suspeita, então por isso nenhuma autópsia foi feita no corpo. No dia da morte de seu marido, Belle tirou o dinheiro do seguro de seu companheiro e não ligou para os parentes a acusando de ter o envenenado. Belle conseguiu da seguradora cerca de $8.500. Na época, essa quantia era muita coisa. Com esse dinheiro, ela comprou uma fazenda em LaPorte, Indiana, e mudou-se com suas 3 filhas para lá. No mesmo ano, Belle foi contada no Censo Americano de Chicago. Foi registrado que ela tinha 4 filhos, porém apenas 2 moravam com ela, uma menina de 3 anos e um bebê de 1 aninho. Belle também adotou uma criança de 10 anos de idade, que também foi contada mais tarde. Os 4 filhos legítimos dela eram Caroline, Axel, Myrtle e Lucy. Caroline e Axel morreram ainda na infância, e foi alegado que eles sofriam com colite aguda, doença que tem sintomas semelhantes aos de um envenenamento. As 2 crianças possuíam seguro de vida e Belle foi paga pelos 2. Belle conheceu Peter Gunness, um norueguês que vivia em LaPorte. Eles se casaram em 1º de abril de 1902 e apenas uma semana depois do casamento, a filha menor de Peter morreu de causas incertas dentro de casa. Em dezembro de 1902, o próprio Peter morreu,
Segundo Belly, ele estava trabalhando em um galpão, quando uma máquina de moer caiu em sua cabeça, matando-o instantaneamente. Belly recebeu de 3 a 4 mil dólares do seguro de vida de seu marido. Os vizinhos do casal não acreditavam que Peter havia morrido daquela forma. Na propriedade do casal havia sido construída uma fazenda para porcos. Ele que cuidava dos porcos e era conhecido por ser um ótimo açougueiro. Com todas as fofocas rolando, o juiz local anunciou que Peter havia sido assassinado. Então ele convocou um grupo de investigadores para analisarem o caso de perto. Enquanto isso, Jane Olsen, filha de 14 anos de Peter, contou a um colega de classe que Belly havia matado seu pai. Logo, ela foi chamada para depor pelo grupo de investigadores, porém negou sua afirmação. Belly então se carregou de convencer os investigadores de que não havia feito nada de errado. Na época, ela estava grávida e o júri aparentemente ficou comovido com sua situação. Então, assim, todas as acusações foram retiradas. Em 1906, Belly iniciou outro relacionamento. Mais tarde, no mesmo ano, Jane parou de ser vista pelos vizinhos. Belly então contou que havia enviado a menina para um colégio interno em Los Angeles, mas na verdade ela havia sido morta e seu corpo foi descoberto e enterrado dentro da propriedade de Belly tempos depois. Belly começou suas matanças desde nova, porém foi depois da morte de Peter que as coisas pioraram. Ela havia colocado um anúncio no jornal, dizendo que estava atrás de um homem rico, a fim de unir sua fortuna com a dele. Diversos homens de meia idade a responderam com cartas, e muitos deles foram até ela. Os senhores que iam ao encontro de Belly nunca mais eram vistos. O único que conseguiu sair vivo da fazenda foi George Anderson. Geralmente, os pretendentes iam ao encontro de Belly com dinheiro em mãos ou cheques. Porém, Anderson foi sem dinheiro e isso foi o que deixou vivo. Assim que colocou os pés na fazenda, se arrependeu de ter ido, pois viu que Belly não era nada parecida com o que ela havia descrito nas cartas. Apesar de Belly se esforçar muito para fazer com que Anderson ficasse à vontade, não estava adiantando, pois Anderson só conseguia reparar no quanto ela era sem modos. Mesmo assim, Belly conseguiu convencer Anderson não só a pagar a hipoteca, mas também a se casar com ela. Ele realmente estava convencido a voltar para Tarkio e pegar seu dinheiro para formar uma nova vida com ela. Porém, Belly fez algo que o assustou muito. No meio da madrugada, Anderson acordou com Belly parada em sua frente. Seu olhar lhe causou muito medo. Ela segurava uma vela, e a expressão em seu rosto era tão maquiavélica e sinistra que ele soltou um baita grito. Sem dizer nada, Belly saiu correndo de seu quarto. Anderson então pegou suas roupas e não pensou duas vezes em pegar um trem de volta para casa, mesmo estando de madrugada. Os pretendentes não paravam de aparecer. Uma vez que eles colocassem seus pés na fazenda, eles nunca mais eram vistos com vida. Belly se certificava que eles estavam com dinheiro. Depois ela o matava. E no dia seguinte ia até o banco depositar o dinheiro em sua poupança. Lembra daquele relacionamento que ela começou logo após a morte de Peter? Então, ela havia contratado Ray para trabalhar na fazenda, mas começaram a ter um caso às escondidas. Ray fazia tudo o que Belly queria, tudo mesmo, sem querer saber das consequências. Ele estava perdidamente apaixonado por ela, e por isso passou a sentir muito ciúme dos pretendentes que aparecia. Ele começou a lhe causar danos devido a isso. Então, ela o demitiu, e como ele sabia de muitas coisas sobre seus feitos, ela decidiu ir até a autoridade de Laporte, declarando que seu ex-empregado não estava em suas faculdades mentais normais e era um grande perigo para a comunidade. De alguma forma, ela conseguiu que fizessem um exame de saúde mental nele, mas Ray foi liberado depois. Alguns dias depois, ela voltou novamente à polícia e deu queixa de Ray, dizendo que ele havia invadido sua propriedade, e dessa vez ele finalmente foi preso. Mas isso não foi suficiente para detê-lo, pois ele começou a espalhar os feitos de Belly, que na época surgiram como apenas boatos. Com medo das ameaças de Ray, Belly procurou o advogado para redigir seu testamento com medo de que Ray atentasse contra sua vida e a de seus filhos. Dias depois,
O funcionário de Belly, que foi contratado para substituir Ray, acordou à noite e percebeu que a casa estava ardendo em chamas. Ele correu em busca de ajuda, porém já era tarde demais. Os filhos de Belly foram encontrados mortos junto de uma ave sem cabeça, que todos pensaram ser ela. Mais tarde, descobriram que o corpo não era de Belly. Todos os dias, corpos eram desenterrados do solo da propriedade. Ao todo, cerca de 40 corpos foram encontrados, entre eles crianças. Em sua última confissão, Ray disse que o corpo decapitado pertencia a uma camareira, que Belly havia assassinado poucos dias antes do incêndio. Disse também que tudo fazia parte do seu plano de fuga. Ela havia sufocado as crianças até a morte e posicionado junto ao corpo da mulher. Depois ela teria fugido para outra cidade. O destino da Serena lhe permanece desconhecido até os dias de hoje. Enquanto os corpos eram desenterrados, começou a surgir boatos de que Belly dava pequenas partes dos corpos de suas vítimas para os porcos comerem. Porém, isso é algo que não foi certamente comprovado. Belly se tornou uma mulher extremamente gananciosa e era capaz de tudo para ter mais dinheiro. Conte pra mim aqui nos comentários se você realmente acredita que ela dava parte dos corpos de sua vítima para os porcos comer. Diga pra mim nos comentários se você já conhecia esse caso. Deixe também sugestões de casos parecidos que eu trarei aqui pra vocês. E ficarei muito grata se você deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.